gente! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de trade. Então muita gente me pergunta, né, como é que é isso? Então a gente estava falando sobre a importância da tríade e na aula passada a gente falou sobre a técnica e hoje sobre como gerenciar um trade. Então vamos lá. Primeira coisa, né, quando a gente fala sobre gerir um trade, o que a gente está ganhando, quando a gente está perdendo, eu vejo que muitas pessoas, né, primeiro, a gente chega no mercado querendo ganhar dinheiro, né? E aí, aprendizados grandes que a gente tem logo no começo, e que se a gente não aprende, você pode aprender a melhor técnica do mundo, só que sem esses aprendizados você não vai conseguir ter sucesso no mercado. Por quê? Se você não tem esses aprendizados, né, a pessoa quer sempre ganhar. E uma das coisas, né, que eu... assim, acho que muita gente acaba pagando caro para aprender, né? Primeiro a gente perde, para depois a gente, não, agora eu vou fazer do jeito certo. E muita gente fala isso, mas de fato não começa do jeito certo. Uma das coisas, né, é você começar pequeno, você começar com poucos contratos. Qual que é o problema disso? As pessoas querem ver logo ganhos astronômicos quando elas começam no day trade. E com isso, eu vou bater 2, 3 contratinhos, eu ponho lá R$1.000 e vou alavancar, vou colocar 10 contratos. Então, muita gente acaba fazendo isso e dá certo num primeiro trade, no segundo e depois ela acaba simplesmente perdendo tudo. Então, quando você começa pequeno e seus ganhos eles são pouco expressivos, R$50 por dia, R$80 por dia, aquilo, por não trazer uma mudança imediata na vida, né, que eu acho que o principal problema das pessoas que vêm para o day trade é a questão do imediatismo, ela quer colocar muitos contratos, ela quer ver um ganho, né? E isso não acontece. Então, é um momento que a gente precisa ter um discernimento de que a gente é iniciante. Você não tem que ter vergonha, a gente já foi iniciante em muitas coisas na vida, todos os dias a gente aprende coisas diferentes, né? E a gente tem que ter consciência disso. Então, o começar pequeno, eu quero dizer o quê? Com poucos contratos. Então, é você conseguir consistentemente, primeiro, produzir R$50 por dia, R$80 por dia. E aqui, muitas pessoas já devem ter até pausado o vídeo, porque não querem ouvir isso. Elas querem ouvir o quê? Vem aqui aprender como ganhar R$10.000 por dia. Só que a pessoa, para ela chegar num patamar desse, de R$10.000 por dia, ela tem que aprender primeiro a ganhar com pouco. E é uma das coisas que é doloroso para as pessoas ouvirem e, de fato, elas não aceitam, né? E aí ela começa com pouco, mas geralmente ela só aprende a lição quando ela já perdeu grande parte do dinheiro que ela tinha. Então a pessoa, às vezes, ela começa, eu tenho dinheiro, eu tenho 5.000, eu tenho 3.000, depois que ela perde tudo isso, aí que realmente ou ela é forçada a começar com poucos contratos, né? Ou ela aprendeu a lição de que primeiro ela tem que aprender a produzir pouco, tá? Então entenda que o day trade ele é um processo, você não vai ganhar rapidamente, não tem mágica. Então isso é uma coisa bem bacana assim, que eu acho que fez muita diferença. Então eu comecei lá com 2 contratos, ganhava lá às vezes 50, R$40 por dia, e não é a questão do valor. Quando a gente fala, né, que um profissional ele não olha para o valor. É claro que o valor é importante, traz toda, né, uma liberdade financeira, só que antes disso você tem que plantar aquilo, que é uma das coisas que eu acho que poucas pessoas que vêm para o day trade estão realmente dispostas a fazer. Outra coisa que é bem importante é a pessoa perder pouco, ela aprender a cortar as perdas, né? Então vem de uma maturidade muito grande de você ter a aceitação de que ok, o meu limite de perda por dia é isso, eu não perco mais que uma barra elefante numa operação e realmente você sair daquele trade. Porque a pessoa ela sempre quer, não, daqui a pouco volta, não quero aceitar essa perda. E com isso a pessoa ela começa a ter ganhos, né, legais ali, pequenos, só que ela começa a ter perdas monstruosas, perdas muito grandes. E aí fica complicado no final do mês a conta fechar. Então uma das coisas, né, é você perder pouco, é você aprender a proteger o seu capital. E uma outra coisa, né, é a relação entre você ter a perda e o conhecimento. Não é só, ok, esse trade não deu certo, mas qual é o conhecimento que eu obtive daquilo? Então isso é uma coisa muito importante, né,
que você aprenda com essas perdas que você vai tendo no meio do caminho. Então, o day trade é muito ingrato no começo, eu brinco com isso, porque no começo você vai ter perdas. E muita gente vem, às vezes, cego para o mercado, não, comigo não vai acontecer. Eu paguei um curso caríssimo lá, e aí eu vou fazer e vai dar tudo certo. Só que tem coisas, né, assim como na nossa vida, que vão acontecer. Né? A mesma coisa a pessoa virar, olha, eu tô aqui, tenho 30 anos e nunca falhei. Não, todo mundo já falhou na vida. Então tem coisas que a gente vai passar, e no day trade você vai passar por isso, por começar, por ter as perdas. Então, por isso, quanto menos você perder no começo, quanto mais você for cauteloso, você operar com pouco, mais fácil vai ser quando você consolidar a sua técnica, seu gerenciamento, seu emocional, de que você recupere aquilo e comece a ter lucros. Eu conheço gente que perdeu muito no começo e que daí, para conseguir recuperar aquilo, vai levar uns 2, 3 anos e a pessoa ela não quer. Onde ela acaba, não, vou bater com muito mais contratos, e aí de novo, aí o emocional pesa, tudo pesa, e aí ela acaba perdendo muito mais e acumulando perdas ao longo dos anos sem sair do lugar. Falando um pouco de quando eu comecei. Mas por que você vai falar disso, Ari? Porque às vezes as pessoas, elas têm uma sensação, né, as pessoas que me acompanham, de que tudo deu muito certo, tudo foi rápido, tudo... E não é assim, né? Então é muito fácil a gente olhar para uma pessoa quando ela deu certo e achar tudo aquilo lindo, só que geralmente a gente tem as nossas dúvidas quando a gente está trilhando o caminho e a gente tende a não documentar isso, né? Mas contando um pouco para vocês, quando você vai fazer esse caminho do day trade, tudo que você vai fazer na vida você precisa de um investimento, seja de tempo, de dinheiro e muitas vezes as duas coisas. Eu gastei mais de 30 mil em cursos. Né? Então foi aquela coisa, você põe um dinheirinho para operar, compra um curso, perde aqui, põe outro dinheirinho para operar, vai lá e não dá certo. Então eu passei por muitos cursos, aconteceu isso várias vezes, você vai lá, faz um curso, aprendi, dá uma estudadinha, coloca o dinheiro para operar, vai lá, perde o dinheiro, putz, não deu certo, vai lá, faz outro curso. E quando eu fui ver, eu já tinha gastado mais de 30 mil e tinha lá os 6 mil reais para operar, né? Que foi quando eu aprendi o método que eu opero hoje. E aí, sobrou esses 6, adivinha? Você utiliza esse método hoje? Sim, mas no começo, nossa, mesmo você aprendendo, foi tudo lindo? Não, eu coloquei 6 mil e fui parar lá para cerca de 2 mil reais. Então, é para você entender que até você aprender a executar muito bem aquilo, você vai ter perdas mesmo assim. E o que eu quero dizer? Tem muita gente que começa, né, um curso, começa alguma coisa, já não vê resultado e acha que está tudo errado, que precisa de outro e que, né... e não é bem assim. Então a gente tem que ter um pouco de insistência, de persistência antes de, eu vou tentar já outro curso. E entender que a gente vai ter as perdas no meio do caminho. E aí com essa perda, né, o que você foi aprendendo? Arriscar menos. Eu fui entendendo que o meu dinheiro começou a render quando eu comecei o quê? A proteger o lucro e não colocar ele em risco. Por exemplo, quando você faz um bom trade logo ali no começo do dia, eu entendi que quando eu desligava o computador e ficava com aquele lucro, né, no final do mês, quanto mais eu repetia isso, mais dinheiro eu tinha. E que quando eu comecei, eu fazia um trade muito bom e eu começava com uma ganância, eu vou fazer outro trade para ganhar mais, eu acabava colocando em risco o que eu já tinha e acabava perdendo o dinheiro. Então, é trocar a mentalidade, né? Não é ganhar, é proteger. Porque tem muita gente que tinha o dinheiro, né? Se você for olhar aí, a maior parte das pessoas, qual que é a história? Nossa, eu já perdi tanto pro mercado. Então, você vê que o problema não era ter o dinheiro para operar. E muita gente fala, eu opero com pouco, eu não ganho, eu não saio do lugar porque eu não tenho dinheiro. Não, muitas vezes ela tinha o dinheiro, ela acabou perdendo o dinheiro. E a pessoa às vezes, eu não ganho porque eu tenho pouco. Não, é porque você ainda não aprendeu a multiplicar ele. E uma das lições fundamentais de multiplicar é você proteger primeiro aquilo que você tem, aquilo que você está ganhando no mercado, tá? E não colocar ele em risco de novo. Isso foi me dando tranquilidade para que eu começasse a aumentar os meus lotes e hoje operando aí com bastante contratos. Então é uma coisa muito importante, né, você entender que eu ganhei 50 reais, tá, mas é 50, amanhã é 50, porque quando vocês começam a somar as perdas, né, uma coisa que eu fiz muito,
era somar, né, os trades que deram perdas e olhar, né, olha, realmente se eu tivesse parado ali, se eu tivesse feito a coisa certa, daí você soma aquilo e olha, no final do mês eu teria dinheiro. E essa percepção, ela só vem quando você coloca no papel essa análise e realmente troca isso, né, troca esse comportamento seu. Uma outra coisa, né, que assim acaba fazendo com que vocês não tenham resultados, a pressa, né, eu falei aqui, a pessoa ela quer ganhar 10 mil reais amanhã, ela quer que a vida dela seja tudo perfeito, né, algumas pessoas entendem, não, eu sei que eu vou ter que estudar muito, só que o que você quer dizer? A pior coisa é a comparação, né, porque tem dia que você vai tomar loss e você vai abrir lá a rede social e todo mundo ganhou e você não, e você vai ficar bravo, e você vai olhar dos outros e vai falar, nossa, parece que dá tudo certo e o meu não dá. E aí você acaba ficando mais ansioso, aí você tem pressa pelo resultado, e aí você não foca de fato no que você tem que focar, que é no seu processo. É aquilo que a gente fala, cada pessoa tem seu tempo. Então muita gente pergunta, quanto tempo você levou para ser consistente? O que isso vai mudar na tua vida? Tem gente que leva 1 ano, tem gente que leva 2, que leva 3. Não importa quanto tempo, por exemplo, não importa quanto tempo você vai levar. E como que eu faço o meu caminho ser mais rápido? Você focando no que você tem que fazer, no que você tem que aprender. E aí você ir aos poucos e criando a segurança para que você opere de uma forma tranquila. Eu vejo que tem gente que opera num desespero, tá voltando, coloca mais lote do que pode, e aí, cara, a sua vida vive um estresse. E aí tudo aquilo que você queria de bom para a tua vida, né, que o day trade pode proporcionar, que é a liberdade de tempo, de dinheiro, só que você acaba com a tua saúde, você acaba com o teu dia, começa a não dar certo, você começa a ficar estressado, ansioso. Você vai operar, tem gente que, domingo à noite é como se tivesse a pessoa quer tanto mudar de vida, e aí domingo à noite já bate aquela bad, meu Deus, tem trabalho amanhã, tem o mercado, o que eu vou fazer? Como vai ser? Tem gente que antes de abrir uma posição, aquilo já é tão estressante para ela, né, que ela não consegue ter tranquilidade para operar. Eu não consigo entender como que a pessoa quer levar isso ao longo do tempo como profissão, porque é a pessoa que não vai durar no mercado, tá? Então, só quando você constrói essa base, né, muito bem feita, que você, né, com experiências de operar com pouco, de consolidar a técnica, é que você consegue um dia ir aumentando os contratos e chegar assim um dia operar 500 contratos, né, operar até mais contratos e assumir um risco maior. Só que isso vem de um processo. E se você não entender que você precisa passar por esse processo, se você tiver pressa, acaba que você nunca passa pelo processo da parte do ganho, da parte de realmente ser consistente, de viver tudo que a vida de trade pode proporcionar, tá? Então, como que eu faço a gestão do trade, né, do ponto de vista de técnica? A gente viu lá na aula 1 sobre a técnica, né, no método que eu utilizo, que são os setups das barras elefantes. E por que eu gosto tanto, né, das barras elefantes? Porque no meu plano, eu também utilizo as barras elefantes para gerir o meu trade. Então, isso é chamado de gestão de stop de barra elefante. Como é que é isso, Ari? Como é que funciona? A barra elefante é aquela barra grande. Lembra que eu comentei com vocês que a gente está sempre procurando a barra de ignição, que é a que dá origem do movimento, que tem 80% de chance de dar continuidade? E aí eu falei, essa é bacana porque a segunda barra elefante que ele faz dentro de uma tendência, a probabilidade dela já cai para 70%, a próxima que faz já cai o quê? Para 60%. Então, quanto mais barras ele vai produzindo, né, vai caindo a chance de eu continuar a ver continuidade daquela movimentação, tá? Isso é uma coisa interessante. E toda vez que você tem essa força, né, de produzir uma barra elefante, você pode, né, fazer uma gestão do stop. Por exemplo, seu stop inicial estava aqui. Posso trazer para baixo dessa daqui? Pode. Posso trazer para baixo dessa daqui? Pode. Então, eu estou sempre esperando o mercado produzir a próxima barra elefante para que eu gerencie o meu stop, tá? Isso é uma coisa bem bacana e é o principal stop que eu utilizo nas minhas operações. Por quê? Quando uma tendência é saudável, o que eu quero dizer com uma tendência saudável? Quando o mercado está indo e ele continua indo, tem maior chance de você continuar vendo ele ir naquela direção que você está no trade, o mercado, né, quando ele está em tendência e ela é saudável,
eles honram barras elefantes. Por quê? Lembra que enquanto a força compradora é dominante, o mercado continua aí. Ele não anula a barra elefante. Então, por isso que eu estou sempre me escondendo atrás delas. Porque enquanto está saudável, ele vai continuar indo. Até que uma hora a tendência acaba e aí ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir anular a barra elefante. Aqui já é o primeiro indício, tá? De que você está tendo uma troca, né, de poder, que a força compradora ela não é mais dominante. Então, enquanto a barra elefante está indo sem ser anulada, aquela tendência está indo, tá? Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa é que a barra elefante ela possui um campo de força, porque como teve muita força para fazer esse deslocamento de preço, para esse preço conseguir cair, Ari, mas ele não produz uma volta, o preço não volta um pouquinho? Sim. Só que como teve essa força para deslocar e está dizendo que a força dominante é compradora, a tendência é o quê? Que o mercado volte e que depois ele comece a subir. Porque quando ele tenta cair, essa barra vai produzir um campo de força que vai impedir o preço de voltar o quê? De voltar para baixo, que foi aonde deu início a essa movimentação de preço para cima para produzir a barra elefante, tá? Então, produz esse campo de força. Por isso que, né, as tendências que estão indo, elas sempre vão ter o quê? Dificuldade em anular uma barra elefante. E quando anula a barra no meio da tendência, é o principal indício que eu tenho. Pode estar havendo uma troca de poder, pode ser que eu esteja chegando ao final do meu trade. Isso é uma coisa muito importante. E esse tipo de gestão é o que me ajuda, por exemplo, a pegar grande parte da tendência e fazer trades longos, tá? Então vamos ver aqui como é que é isso. Por exemplo, aqui a gente teve ali, né? Você fez uma venda aqui, você teve o seu trade, legal, eu vendi. Aí o que que acontece? Aqui é o seu stop é em cima dessa barra que foi o seu motivo de entrada. Por quê? Você teve aqui uma barra de compra que não foi, ela foi anulada, e aí você vai vender. Legal. Aí o mercado começa a ir, as barras pequenas, elas são como se fosse um ruído para mim. Porque lembra que eu comentei na aula 1 que se desloca um pouquinho, não quer dizer nada? Então eu estou sempre procurando as barras grandes. Aí o mercado produziu essa barra elefante, depois ele produziu essa, depois ele produziu essa e depois essa. Então como é que eu faço? O primeiro eu tenho que pegar a barra de ignição. E aí eu assumi o meu risco, então legal, aqui é a entrada e ali é a minha perca. Aí ele produziu outra barra elefante, o que que você já faz? Eu pego esse stop que estava aqui e me escondo atrás dessa nova barra elefante que ele acabou de produzir. Repara, ó, que enquanto ele não anula essa força de venda, eu não tenho por que sair da operação. Aí ele veio produzir outra, opa, agora eu já me escondo aqui. Ah, ele produziu outra, coloca aqui. Ah, ele produziu outra. Então, eu gosto da barra elefante, de você estar vendo isso, porque o trade, né, tem trades que eles demoram. Quanto mais longo, acho que mais horas, né, ele demora mais tempo, pode ser minutos, horas, enfim. Só que, quando eu fico, né, me escondendo ali atrás dessas barras, eu consigo pegar grandes tendências. E aí, enquanto ele não anula a barra, fica aqui, ele vai e volta, e muita gente acaba ficando muito nervoso aqui, stopa o trade, entra na ponta oposta, né, porque realmente não entende que até ele anular essa força de venda, ela é dominante. Então eu tenho que estar vendido, não tem por que eu procurar, né, uma operação na ponta oposta. E aí o mercado foi, produziu outra, e aí sim você pega ali grandes tendências. Então, fazer a gestão do stop, né, com essas barras elefantes, elas me ajudam muito. É o principal stop que eu uso. É assim que você vai gerindo o seu trade para pegar o máximo possível da tendência e conseguir pegar o máximo de dinheiro possível. Aqui, por exemplo, você tem uma barra muito grande de ignição, essa barra tem 80% de chance de produzir movimentação para cima, muito bacana. Aí o mercado volta, lembra que vai ter um campo de força que vai impedir de cair e que existe grande chance do quê? Do preço voltar a subir. Legal.
Aí depois o mercado produziu outra barra elefante. Reparem, lembra que eu falei, quantos pontos tem uma barra elefante? Comentei lá na aula 1. Pera, essa daqui ela é grande. Aí caiu a volatilidade, as barras elefantes começaram a ficar o quê? Pequenas. E aí, o que acontece? Eu espero, produziu outra, eu vou tirar o stop e coloco aqui. Tiro o stop e coloco aqui. E você vai ajustando e isso faz com que você pegue grandes tendências. Isso é muito importante. Olha aqui agora quando ele voltou. Aqui você tem a barra elefante. Então aqui você tinha, tá vendo? Aí anulou ela, legal. Aí ele produziu outra, você vai entrar vendido aqui. Ari, mas você não falou lá na aula 1 de continuidade que quando anula a barra elefante eu já entro vendido? Quando ele faz isso na barra de ignição, que é essa primeira aqui. Depois dele produzir várias barras, aqui você vai sair do seu trade. E aí como é que é para entrar de novo? Você precisa de uma barra elefante de ignição. E aí, legal, você vai vender aqui, vai colocar o stop aqui em cima. Produziu outra barra elefante, o que você faz? Tira o stop daqui para cá. Produziu outra, traz para cá. Produziu outra, aqui. Aí, aqui você saiu do seu trade. Então, olha só que forma simples de você tomar a decisão. Eu entrei no trade. Como que eu vou levando esse trade? Porque você percebe que o resto é só ruído e quando ele tem uma tendência saudável, né, que é aquela tendência que você vai pegar muitos pontos, que é aquele dia que realmente você vai ganhar dinheiro, você tem que ficar e pegar o máximo que você conseguir dela. E enquanto o mercado vai honrando essas barras elefantes, essa tendência está indo. Às vezes você entra num trade, ele vai um pouquinho, aí ele vem e volta, já estopa. Esse não é o trade, não é o dia, né, que de repente você vai sair com muito dinheiro. Por isso que no dia que o mercado tem uma tendência clara para você pegar muitos pontos, que a gente ganha com a diferença, certo? Comprar barato, vender caro e vender caro, comprar barato. Então você precisa, quanto maior essa variação, mais dinheiro você vai ganhar. E no dia que o mercado produz essa tendência muito grande, você tem que pegar o máximo possível que você conseguir dela, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Bom, aqui, outro exemplo, né? Então aqui você tem a sua barra de ignição, você assumiu um risco, produziu outra, opa, já coloca aqui no zero. Produziu outra, coloca aqui. Produziu outra barra elefante, coloca aqui. Produziu outra, coloca aqui. E às vezes a pessoa, tá vendo? Produziu essa barra aqui, aí aqui a pessoa tá tentando vender, mas lembra que a barra elefante, ela produz um campo de força para não cair? Até anular ela, não tem motivo para você sair daquela operação. E aí depois veio aqui, produziu outra, aqui anulou. Aqui você sai do trade, é aqui que você tem que sair. E aí você acabou pegando uma tendência bem aqui no início e levou bastante ela. Ou seja, ganhou bastante dinheiro. Então essa é a gestão de stop que eu mais utilizo. Então, Ari, por que você fala de barra elefante o tempo inteiro? Serve para eu entrar no trade. Quando ela falha, serve para eu entrar na ponta oposta. Ela serve para quê? Para fazer o gerenciamento, para mim olhar e falar, eu continuo nesse trade ou não, para mim saber quando sair dele, tá? Então, por isso que eu falo, é a essência do método. E é uma coisa que eu entendo, por que eu tenho que sair fora quando ele anula uma barra elefante? Porque o time comprador, ele produziu uma grande força, mas não conseguiu manter ela. Se ele não conseguiu manter, é porque o time da ponta oposta está ficando mais forte. Ou seja, você não tem mais a dominância da força compradora, então você não tem motivo para continuar naquele trade, porque pode ser que ele vá mudar de direção. Então isso é aquilo, são coisas simples, só que você precisa ter um entendimento para tomar a decisão quando você está olhando para o gráfico. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, sobre como gerenciar um trade utilizando as barras elefantes, que eu acho que é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.